E olha só, por falar em articulação política, o Senado tenta analisar e votar neste momento 2 medidas provisórias que estão na data limite para perder a validade. Consultando aqui rapidamente o site do Senado, há 16 minutos, exatamente 16 minutos, foi alcançado o quórum. 42 dos 81 senadores, portanto, estão no plenário, o que pode ser um indicativo de votação. Os comentaristas do 3 em 1 já vão analisar. A MP 871 trata de uma das principais bandeiras da equipe econômica do Palácio do Planalto nesse início de mandato. É o combate às fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social, você sabe, é o INSS. De acordo com o órgão, mais de 16 bilhões de reais são pagos anualmente em benefícios previdenciários irregulares. A medida revisa esses pagamentos para coibir ilegalidades e tem como meta economizar 10 bilhões de reais em 12 meses. O texto também dificulta o acesso a benefícios como pensão por morte e auxílio reclusão. Mas o ponto mais polêmico está na aposentadoria rural. Ela exige uma autodeclaração do trabalhador do campo para comprovar que atingiu o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Pela regra anterior, essa declaração é emitida por um sindicato. Outra medida a ser votada nessa segunda-feira, também é importante frisar, prorroga o pagamento de gratificações dos servidores da AGU. E aí, Vera Magalhães? Bom, Silvia, a gente teve hoje de manhã aqui no Jornal da Manhã com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, e o entrevistamos a esse respeito. Ele disse que está confiante na possibilidade desta MP do pente fino nos benefícios previdenciários ser aprovada ainda hoje, e ela tem de ser aprovada ainda hoje, porque foi o dia que sobrou para que o Senado termine a votação antes que ela caduque. É uma medida importante, ela foi editada junto com o envio da reforma da Previdência, um pouco antes, porque justamente ela fazia parte desta narrativa que o governo construiu para mostrar que iria exigir sacrifício da população, etc., mas também iria tratar de cobrir os rombos no casco do navio, para que evitasse fraudes na Previdência, desvios, malversação, etc, etc. Então, ela compreende um esforço concentrado de medidas da Previdência para cobrar devedores, para normalizar e moralizar a concessão dos benefícios, etc. Se cai a MP, o governo fica com uma das pernas capenga nessa narrativa. Então, ela é muito importante para isso. O valor que ela vai permitir de economia de recursos, etc., não é tão vistoso perto da reforma em si, mas ela faz com que o governo possa dizer que está fazendo a sua lição de casa também, além de só exigir das pessoas um sacrifício adicional, mais tempo para se aposentar e etc. Então, é por isso que ela é importante. O que os senadores reclamam, e eu acho que eles têm razão nesse pleito? Tem sobrado pouquíssimo tempo, um tempo residual para que eles analisem as MPs. É como se eles fossem ali apenas aquele pessoal que está na dispersão do desfile de escola de samba, fazendo o povo correr para não perder o desfile no final. Não tem sentido isso. Não é o papel da Casa Revisora apenas correr no último dia para dar um tapa nas MPs e elas para passarem do jeito que vieram da Câmara. Então, existem algumas discussões em pauta no Congresso para que se equacione melhor o tempo entre a Câmara e o Senado, para que a Câmara tenha algo como 90 dias para votar uma MP e o Senado tenha mais 30 dias para poder se dedicar mais profundamente a essa análise. Não é um pleito, não é mimimi, não é um pleito injusto por parte dos senadores. Me parece bastante razoável. Então, deve ser votada uma proposta de emenda à Constituição para alterar o rito das MPs. A última vez que esse rito foi alterado foi lá no início dos anos 2000, quando o governo ainda era do Fernando Henrique Cardoso e o presidente da Câmara era o Aécio Neves. Foi ele quem primeiro propôs ali uma disciplina no rito das MPs para que elas não tivessem uma validade indeterminada e nunca fossem votadas. Então, se evoluiu um pouco naquela ocasião, se estabeleceu um prazo e é por isso que elas caducam hoje, mas o que agora senadores e deputados querem discutir é uma divisão melhor desse tempo entre as duas casas.
Vou passar a bola para o Carlos Andreasa. Enquanto isso, quem nos acompanha em imagens terá imagens do plenário do Senado. Nesse momento fala o senador Wellington Fagundes, que me fez lembrar que o PR voltou a ser PL. Eu não lembrava. Pois é, soube disso nesse fim de semana, na verdade. Valdemar Costa Neto vive. Diga lá, Carlos Andreasa. Essa discussão sobre medidas provisórias é muito importante. É evidente que esse tempo precisa ser melhor redistribuído, né? É fato que as MPs precisam de tempo, então foi um bom avanço a que a Vera fez referência, a determinação de um limite, mas faz absoluto sentido que o Senado da República tenha uma cota desse tempo assegurado, né? Sobre os 120 dias, a ideia é que fiquem, é um projeto do Sarney, 90 para a Câmara, 30 para o Senado. Especificamente sobre essa medida provisória em questão, ela é importantíssima per si, mas ela também precisa ser compreendida no bojo do esforço pela nova Previdência, né? Ela representará, nós entrevistamos o relator dessa medida provisória na Câmara na semana passada, o deputado Paulo Martins do Paraná, e ele foi explícito em projetar um impacto fiscal de 100 bilhões de reais em 10 anos, né? É um valor que se soma àquele desejado de 1 trilhão, por exemplo, pelo ministro Paulo Guedes. E vários erros concorreram para que nós chegássemos a essa situação de pré-caducamento e pressão sobre o Senado para votar de afogado. E basicamente falta de foco, tanto da Câmara quanto dos operadores políticos da Câmara, e demora em instalar a comissão. Ela demorou muito a ser instalada. Quando instalada, correu rapidamente, mas demorou muito a ser instalada, e aí a gente fica nessa situação, com a Câmara menosprezando mesmo o Senado. Não digo que esse seja o objetivo, não é isso, mas é prática, deixando o tempo correr, chegando ao limite dos 120 dias e aí mandando para o Senado se virar. Não é assim, porque nenhuma decisão se toma bem de afogadilho. Então, que se reveja isso, mas que se vote hoje essa matéria. O senador Fernando Bezerra contava com a presença de 60 senadores, talvez um pouco mais, no Senado hoje, precisa de 41 votos. Nesse caso, eu devo dizer, deixando o jornalismo um pouco de lado, é para torcer para que seja aprovado. Alexandre Borges. Só lembrando que o PL, ele volta ao nome original, né? Ele era o PL lá do partido do Álvaro Vale, lá do Rio de Janeiro, que se juntou ao Prona do Enéas e criou o PR, ficou muitos anos chamando PR e agora voltou ao seu nome original de Partido Liberal. Eu espero que é porque a palavra liberal volte à moda e o liberalismo volte à moda. Então, se foi isso... É a primeira janela de cláusula de barreira, né? Pois é, né? Mas, enfim, em relação especificamente a MP 871 e falando de fraudes do INSS, nós, muito bem lembrado pelo Andreasa, entrevistamos também o relator, o deputado Paulo Eduardo Martins, aqui no programa. É importante lembrar também o seguinte: nós estamos falando da imagem do Congresso em relação à opinião pública. Fraude no INSS é o típico fisiologismo que tem um monte de sócio por aí. Tem sócio em prefeitura, tem sócio local, tem sócio em Brasília, de gente que faz a armação aqui e ali e dá um jeito de beneficiar o seu cabo eleitoral, o seu apoiador, o líder local que te ajuda. Então, uma MP que ajuda a cortar esse tipo de fraude, que pode esse ano dar uma economia de 10 bilhões ou 100 bilhões em um ano, não é pouco dinheiro, é também o Congresso Nacional cortando na própria carne. Então, é o tipo da coisa, é a história da galinha, tem que botar o ovo, mas tem que cacarejar. Não adianta só fazer, tem que fazer, tem que comunicar e tem que mostrar para a opinião pública que está trabalhando, que está cortando na carne, que está dentro desse novo clima de melhorar o país, de cortar os desperdícios, de ir atrás da corrupção, que isso não é apenas o monopólio da virtude, não está apenas
nos lavajatistas, na Polícia Federal, no MP, com todos os méritos que eles têm. Você tem um esforço de toda a classe política brasileira, com as exceções de praxe, em todas as áreas das instituições, membros que buscam e que lutam para sanear o país e dar um novo rumo ao país. Essa MP é o Congresso cortando na carne e indo atrás, inclusive, de alguns membros ligados aos fraudadores do INSS. Se aprovar, mérito do Congresso, parabéns para o Congresso, e o Congresso que saiba comunicar essa atitude e essa aprovação dessa MP para a opinião pública.